Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, em especial para refletirmos sobre a questão do autodescobrimento, que tem se mostrado como muito mais do que um conceito, para nós hoje o elemento central da doutrina espírita, e que muito precisamos refletir, discutir e debater a respeito desse tema, correndo o risco, se não bem entendermos, de comprometer o entendimento e de comprometer os trabalhos que a doutrina espírita nos proporciona. A nossa proposta de autodescobrimento, ela se insere num contexto muito maior do que os estudos psicológicos de Joana de Ângeles. Por que eu digo isso? O Mato Grosso do Sul tem sido um dos estados que bastante tem estudado sobre Joana de Ângeles, e isso certamente em decorrência do trabalho do Guilherme, um amigo muito querido, que tem divulgado as obras de Joana, implantado grupos de estudos. Essa casa tem estudos e nós estamos vendo os estudos de Joana de Ângeles se multiplicarem nesse estado, que ficamos muito felizes. Mas a proposta de autodescobrimento, ela não surge com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é o Espírito que vem nos mostrar o que conhecer, como conhecer, por onde caminhar neste mundo tortuoso e desconhecido do nosso inconsciente, e relacionar os conteúdos psicológicos e os termos psicológicos à abordagem da doutrina espírita, nos mostrando que o olhar da psicanálise, o olhar da psicologia analítica, ele não se distancia do olhar da doutrina espírita, e que muitas vezes, embora com terminologias diferentes, nós estamos falando da mesma ciência, da ciência da alma, e que temos o mesmo objetivo de conduzir os sujeitos a uma vida saudável, para que vivam melhor, para que se desenvolvam de acordo com o seu potencial. Essa proposta, ela não começa com a série psicológica de Joana de Ângeles. A proposta de autodescobrimento na doutrina espírita, ela começa desde o primeiro dia da doutrina espírita, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E eu quero então trazer uma contextualização deste movimento, para que a gente entenda aonde se insere a proposta de autodescobrimento. E então eu não vou aqui começar a falar do autodescobrimento, mas vou tentar contextualizar para que vocês entendam aonde entra a proposta de autodescobrimento. O que vocês acham? Podemos ir assim? Você pelo menos vai fazendo assim ou vai fazendo assim? Que daí eu sei se você está concordando ou se você não está concordando. Allan Kardec, na Gênese, a Gênese comemora no ano de 2018, 150 anos. Ou seja, em 1868, Allan Kardec... É que está ruim a apresentação mesmo, porque o fundo é escuro, mas depois dá uma melhoradinha. Em 1868, Allan Kardec lança o último livro daquilo que nós consideramos como as obras básicas da doutrina espírita, ou o Pentateuco Espírita. Começa com o Livro dos Espíritos em 1857 e conclui com a Gênese, os Milagres e as Predições em 1868. E no último capítulo da Gênese, nós temos este último capítulo denominado São Chegados os Tempos. É fantástico o texto. E hoje de manhã, quando estávamos com os dirigentes da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, nós estávamos abordando, ou pelo menos tentando abordar esse texto. Porque Allan Kardec fala de novos tempos que são chegados e que exigem novas práticas, novas reflexões e novas posturas. Mas o que acontece é que nós estamos vivendo o anúncio de novos tempos, repetindo os tempos antigos. Estamos falando de coisas novas, mas com um olhar antigo. E pegamos o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece, mas fazemos uma leitura precária
de outras religiões que trazemos como atavismos dentro de nós. São chegados os tempos é um capítulo que anuncia a necessidade de olharmos para nós como seres humanos de uma maneira diferente. E para olharmos para um processo de transição, de mudança e de transformação que nós estamos passando. E Allan Kardec, ele diz assim: a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. Nós pretendemos, se tiver um pouco mais de tempo, discutir um pouco sobre essa hierarquia dos mundos, para que a gente entenda onde estamos e para onde vamos. Mas primeiro eu vou trazer um resumo para vocês muito simples, para que vocês entendam a lógica, porque agora não é o nosso foco. Onde estamos num lugar muito ruim, para onde vamos para um lugar um pouco menos ruim. Essa é a proposta da transição planetária. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Então vamos voltar lá para Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando ele fala dos mundos de provas e expiações, que são os mundos onde nós vivemos. Quais são os exemplos que ele traz para refletirmos sobre a Terra? Vocês lembram? Um presídio, o que mais? Um hospital, um subúrbio e um sítio malsão. Ele não fala em escola. Herculano Pires fala de Centro Espírita Infantil Escola, oficina tal. Allan Kardec fala que a Terra deve ser compreendida como um hospital, um presídio, um subúrbio e um sítio malsão. O que tem de bom para vocês nisso? É como a gente está num presídio dizendo assim: mas eu não cometi crime nenhum, eu estou aqui para ajudar o pessoal, estou aqui para dar uma colaborada. Não, você é criminoso e por isso você está no presídio. Ou alguém que está no hospital dizendo: não, mas eu não tenho problema, eu vim aqui para ajudar o pessoal da enfermaria. Não, você está em tratamento e você é um doente. Isso é a nossa condição na Terra, e disso nós não podemos esquecer um minuto sequer. Porque toda vez que a gente esquece disso, a gente não consegue absorver a lógica do autodescobrimento. Nós não somos espíritos evoluídos, nós não somos almas nobres, muito menos missionários. Nós somos espíritos comprometidos com o passado, e o codificador diz que nós devemos nos ver neste lugar inferior, que não traduz a realidade do universo, mas que traduz a realidade dos mundos de provas e expiações no qual nós estamos inseridos. Porque se você se achar um missionário, se você achar que você é o enfermeiro, o médico ou você é o segurança, você não vai conseguir compreender a lógica do autodescobrimento. Você vai querer fazer o autodescobrimento do coleguinha, e aí não seria autodescobrimento, seria descobrimento do outro. A proposta é de autodescobrimento, que não é o do coleguinha. A Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. Nós já vamos discutir com um pouco mais de cautela, trazendo as citações de Allan Kardec. Mas o que eu quero dizer então é que nós estamos falando de uma nova estatura moral. E para esta nova estatura moral, nós precisamos dar novos passos. Nós precisamos agir de uma maneira diferente. Nós precisamos pensar de uma maneira diferente. Então nós estamos falando de uma mudança numa hierarquia. No resumo do resumo do resumo, depois nós trabalhamos melhor, nós estamos falando da maior mudança pela qual nós já passamos e da qual nós vamos passar no nosso processo de evolução até chegarmos à perfeição. Porque nós estamos num predomínio do mal, caminhando para o predomínio do bem. Mas como eu disse, depois a gente volta nisso. O aspecto central que eu queria trazer para vocês é de que, para que aconteça este processo de transformação, para que a gente consiga se elevar nessa hierarquia dos mundos, Allan Kardec nos trouxe alguns elementos. Olhando mais detidamente para o mesmo capítulo, nós encontramos essa colocação. A humanidade
tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Veja que Allan Kardec diz: resta-lhes ainda. Resta-lhes ainda quer dizer que nós não fizemos. E que embora a gente chame uns aos outros de irmãos, embora nós ainda façamos uso de palavras mansas, se pisar no nosso calo, o monstro aparece. Porque é muito fácil nós nos tratarmos bem quando as coisas todas estão boas. Mas isso não assegura o bem-estar moral. Isso é um mínimo de etiqueta, de educação. Eu chego ao centro espírita e, não estando bem, alguém me diz: Marlon, como você está? E eu digo: tudo bem. Eu não vou descarrilhar e falar: tá uma porcaria, porque você mal sabe que na minha casa... A gente fala que está tudo bem, e a gente chama de meu irmão para cá, meu irmão para lá, mantemos a aparência das coisas, mas precisamos entender que isso é apenas uma etiqueta, que isso não é o processo de transformação moral, que isso não consolida o bem em nós, que nós ainda temos um imenso percurso a realizar, e que isso se chama transformação moral. E a transformação moral, segundo Allan Kardec, é a meta última da doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, item 5, Allan Kardec fala de 3 momentos das ideias espíritas. O primeiro, dos fenômenos, quando as pessoas são movidas pela questão do fenômeno. Elas procuram o centro espírita querendo uma mágica, querendo o passe, querendo um tratamento espiritual que resolva seus problemas. Se dissesse que o Marlon ia fazer uma sessão de materialização de Joana de Ângeles, com certeza nós teríamos 2.000 pessoas saindo pela janela aqui. Mas Marlon está materializando Joana de Ângeles e fazendo uma voz direta, colocando todas as palavras de Joana de Ângeles para vocês, citando as referências. Mas daí não, porque nós nos interessamos pelo fenômeno. E se Divaldo Pereira Franco disser: vem aqui porque Joana de Ângeles quer te falar, a gente vende o corpo, se precisar, para ir lá ouvir Joana de Ângeles falar com a gente. Mas todo dia tem um livro ali para a gente abrir e ela falar com a gente, mas a gente não ouve, porque daí não tem um fenômeno. O primeiro movimento é o fenômeno, porque é o que atrai as pessoas, porque ainda está ligada essa perspectiva de fora para dentro. Mas depois que passamos a fase do fenômeno, nós começamos a nos ater à filosofia, que é a reflexão por trás do fenômeno. O que faz com que aquilo aconteça? Como que essas coisas acontecem? São as perguntas e as respostas visando uma compreensão. É a segunda fase. Mas a terceira fase das ideias espíritas, segundo Allan Kardec, é a da transformação moral, ou seja, da aplicação destes conhecimentos. Existem os fenômenos que desvelam ideias, mas as ideias precisam ser aplicadas na minha vida. E por fim, então, podemos concluir dentro desse raciocínio que o objetivo último da doutrina espírita é a transformação moral. Até aqui vocês concordam ou discordam? Eu vou pegando vocês assim, porque vocês vão concordando, aí lá na curva eu pego vocês. Então, até aqui vocês concordam. Ok. No mesmo texto, a Gênese capítulo 18, Allan Kardec nos diz: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Então não estamos fazendo uma crítica ao desenvolvimento intelectual.
Mas nós precisamos entender, como trabalhadores da doutrina espírita, que o desenvolvimento intelectual é a primeira fase do avanço da humanidade. Primeira. Não é o Marlon quem está falando. Se você quiser ficar com raiva, você fique com raiva de Allan Kardec. E se você discordar, saia da doutrina espírita. Porque esse é o pensamento da doutrina espírita. Que o desenvolvimento intelectual é a primeira fase. Então quer dizer que tem um monte de outras fases? Certamente. Quando nós discutirmos a hierarquia dos mundos, a gente vai perceber que o desenvolvimento intelectual é o que nos permite sair dos mundos primitivos. Mas que numa escala de 1 a 5, saiu dos mundos primitivos, já estamos nós nos mundos de provas e expiações. Ou, como nos diz Emmanuel, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. E é chegado o momento aonde nós precisamos consolidar o processo da regeneração. Não estamos dizendo consolidar como almas regeneradas, porque isso termina lá nos mundos celestes, quando nos tornamos espíritos puros. Mas nós precisamos consolidar o processo da regeneração, adentrarmos um percurso de regenerar a nossa própria alma, ou seja, sair do predomínio do mal para viver o predomínio do bem. E aí está a nossa regeneração. Sairmos deste predomínio do mal para irmos para o predomínio do bem. E a colocação de Allan Kardec é clara. Neste percurso, o progresso intelectual é impotente para regenerá-la. Ou seja, o conhecimento que nós acumulamos, ele faz parte de um desenvolvimento importante, mas não é pelo conhecimento intelectual que nós vamos nos regenerar. Você está acompanhando o meu raciocínio? Eu estou vendo pela cara de alguns que estão acompanhando, porque já começaram a murchar assim, a transfigurar, e essa pessoa que está transfigurando, ela está entendendo aonde nós vamos chegar. Porque já faço uma pergunta assim, bem grosseira para vocês. Os centros espíritas têm trabalhado com o desenvolvimento do intelecto ou o desenvolvimento moral? A gente tem trabalhado com o desenvolvimento do intelecto. E o que fazemos de desenvolvimento moral está posto por Allan Kardec como desenvolvimento moral dos livros. Allan Kardec diz assim, que há o desenvolvimento, a educação intelectual e a educação moral. E que a educação moral tem seus métodos, tem seus meios, tem um caminho para ser desenvolvido que é diferente da educação intelectual. Nisso nós concordamos. Todos concordam? Mas ele diz, não a educação moral pelos livros. A educação moral como a arte de formar caracteres. O que nós temos feito na maioria das vezes no centro espírita é uma educação moral pelos livros, que em última instância continua como uma educação do intelecto. E eu vou mostrar para vocês por que afirmo categoricamente que nós não temos feito educação moral. Não estou dizendo com isso que o sujeito que frequenta o centro espírita não se eduque moralmente, porque hoje nós já temos mudanças de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Quem está há mais de 10 anos na doutrina espírita, levanta a mão para eu dar uma olhada. Espera-se que vocês hoje sejam pessoas melhores do que vocês eram. Não vou perguntar para o marido ou para a esposa de ninguém aqui se é ou não é, mas espera-se que seja. Mas vocês vão verificar que a grande parte desse processo de transformação se deu por conta própria e não pelas práticas instituídas no centro espírita, que ainda são práticas que valorizam o processo intelectual. E vocês querem o maior exemplo disso? É esse encontro. Isso é uma prática
intelectual. A gente usa de PowerPoint porque aprendeu que o desenvolvimento cognitivo, pela audição, acompanhado do recurso visual, se dá de uma maneira, diferente de quando é só visual ou só auditivo. Nós aprendemos a estabelecer um intervalo para que as pessoas não fiquem cansadas, a organizar a iluminação, para que as pessoas apreendam. Aprendemos a fazer referências, estimulando que as pessoas leiam, para que elas estudem. Tudo isso é desenvolvimento intelectual. E nós já sabemos sobre o perdão, nós já sabemos sobre o prejuízo da mágoa, assim como o médico sabe sobre o prejuízo do fumar e continua fumando. Nós já sabemos a necessidade de cuidar da alimentação, mas só cuidamos quando a coisa aperta. Nós sabemos de um monte de coisas, mas não vivemos esse monte de coisas, porque nós temos trabalhado com uma dimensão intelectual. As aulas, desde a evangelização até os nossos grupos de estudo, são práticas que valorizam o intelecto. E uma das grandes sinalizações disso é não termos analfabetos no centro espírita. Outra grande sinalização é que as pessoas que aparecem são pessoas que têm um claro desenvolvimento intelectual. A gente precisa ter boa memória, precisa ter oratória, precisa ter postura e roupa bonita, e daí a gente vai lá para frente. Mas falar, apanhar e pinchar, jamais. As nossas práticas são práticas que valorizam o intelecto o tempo inteiro. E quando dá um desvio desse intelecto nos grupos de estudo, quando alguém começa a chorar, quando alguém fala de um drama ou um problema, nós estávamos até discutindo isso na parte da manhã, a gente entende que fugiu do tema. Porque o tema tem a ver com o progresso intelectual. Conteudista, porque não há como você ser a mesma pessoa antes e depois do Espiritismo. Não há como você ser a mesma pessoa depois de você estudar sobre a influência dos espíritos na tua vida, depois de você saber que Deus é justo e bom. Não há como continuar a mesma pessoa depois de você saber que tudo o que você vive agora está relacionado com as tuas escolhas do passado e que as escolhas de agora vão refletir no teu futuro. Há uma transformação moral por conta dessa tomada de consciência. Mas também continua ele, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más tendências. Allan Kardec em momento algum falou do reconhecimento do verdadeiro espírita pelo conteúdo que ele assimila, pelos livros, e só faz exigência de conteúdo em uma única situação. Allan Kardec, vou retomar para vocês, só faz exigência de conteúdo em uma única situação. Vocês lembram qual é? Antes de ir para a reunião mediúnica. Está lá no livro dos médiuns. Antes de o sujeito adentrar uma reunião mediúnica, para que ele compreenda, para que ele entenda o que é a reunião mediúnica, ele precisa estudar. Agora eu me confundi, se está no livro dos médiuns ou se está no que é o Espiritismo. Porque é do método de estudo, mas acho que está no que é o Espiritismo. Mas depois posso reforçar para vocês amanhã. Antes que ele adentre uma reunião mediúnica, ele precisa conhecer algumas coisas. E aí ele enumera. Primeiro, o que é o Espiritismo. Depois o Livro dos Espíritos, por terceiro o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, porque era o que tinha publicado à época, explicando que ninguém vai se transformar em espírita por ir a uma reunião mediúnica, porque se o sujeito está cheio de preconceitos ou de atavismos, ele vai para a reunião mediúnica e vai interpretar tudo pelo ângulo materialista. Então primeiro ele precisa tornar-se espiritualista, primeiro ele precisa aprender sobre o espiritismo, para que depois ele compreenda aqueles fenômenos, e é o único lugar do que eu li até hoje que Kardec faz exigência de conteúdo.
Porque o que nós deveríamos ter como objetivo é o processo de transformação moral. E isso se consolida com a seguinte frase, também de A Gênese: já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Olha que impactante a frase. Já não é somente de desenvolver a inteligência o que nós necessitamos. Nós precisamos aprender a elevar o sentimento. E já vimos ali atrás que essa elevação de sentimentos, ela tem a ver com um progresso moral e não com um progresso intelectual. E já vimos também que o progresso moral tem regras e leis diferentes do progresso intelectual. Para que você aprenda sobre o perdão, você precisa ler, anotar, copiar, debater, trocar ideias, e você vai construir um conceito sobre o perdão. Mas para você perdoar, não interessa os textos que você tenha lido. É outra regra. Para você mais compreender o perdão, você mais livros lê sobre o perdão, você mais reflete, mais analisa e melhor compreende. Mas para você mais perdoar, não tem a ver com a quantidade de livros que você leu, porque a educação moral é um outro percurso com outras regras e com outras leis. Quais são estas regras, este percurso e estas leis que consolidam o processo de transformação moral, ou que são aquilo que Allan Kardec chama de educação moral, que não é a educação intelectual e nem a educação moral pelos livros, não é a catequização, não é a aula de evangelização, não é o discurso moral, porque isso é educação moral pelos livros. É um outro método, é uma outra técnica, é um outro jeito de trabalhar. Ninguém vai perdoar porque nós dizemos: nossa, mas você não pode guardar mágoa, você é espírita. E aí ela perdoa. O fulano chega depressivo na casa espírita, e aí a gente diz: meu irmão, você tem que se animar. Você tem que buscar as coisas que te dão prazer. Mas a depressão é uma doença da vontade. É uma doença da capacidade de sentir prazer. E aí você me vem com essa história de coisa que me dá prazer, mas se a minha capacidade de sentir prazer é que está doente ou alterada, como que eu tenho que sentir prazer? E se você é agressivo, você tem que se acalmar. E aí a gente acalma o corpo, acalma o discurso, mas o estômago paga pelo preço da nossa calmaria. O refluxo sinaliza a calmaria externa que não reflete uma calmaria interna. E nós fazemos síndrome do intestino irritável. A alma está calma. É o intestino que está irritado. É o intestino que tem problema. E a gente lasca um remedinho para o intestino então melhorar. E daí nós conseguimos consolidar nossa transformação moral. Olha que coisa bonita. O grande questionamento que nós temos feito, e que eu digo que nós precisamos aprender a fazer, é: o que é essa educação moral que Allan Kardec falou? Eu não tenho respostas prontas para vocês. Tenho alguns aspectos que sinalizam caminhos, mas acredito que esta deve ser a nossa maior questão. O que é educação moral? Que não é a educação intelectual e nem a educação moral pelos livros. Não é a escola de evangelização como o catequismo. Nós não estamos trabalhando com índios que precisam ser desaculturados para absorverem a nossa forma de pensar, porque é isso que a gente tem feito. Chegamos, os supostos civilizados, para o índio dizendo: olha, não pode fazer assim, você tem que fazer assim, assim, assim.
E aí então as pessoas melhoraram e elas se transformaram. Chega o sujeito com mágoas ou com ressentimentos, ou nós nos percebemos com mágoas ou com ressentimentos. Alguém aqui tem mágoa e ressentimento? Deixa eu perguntar, levanta a mão para eu dar uma olhada. Uns 8 só, 10, né? Graças a Deus que são poucos. Orgulhosos aqui não temos, né? Uns 4 ou 5 orgulhosos. Graças a Deus, o Espírito de Jesus já está entrando aqui nessa casa, nesse grupo, porque não somos nós orgulhosos. Então, eu percebo o meu orgulho e eu quero ser catequizado, ou me imponho um catequismo, como se fazia ao tempo dos índios, desrespeitando o seu jeito de ser, desrespeitando a sua cultura, desrespeitando a sua forma de olhar a vida e dizendo, não, não pode. Você não pode ser orgulhoso. E aí o que a gente faz com o nosso orgulho? O que vocês têm feito com o orgulho de vocês? Porque ele não tem aparecido, né? Exibicionismo. Tem alguém exibido aqui no Centro Espírita? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Quem que é exibido? Poucos exibidos, né? Uns 7 também, né? Graças a Deus. Temos nos livrado dos exibidos, dos vaidosos, né? Apegados, avarentos. Alguém avarento aqui? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Não, né? Muito feio, né? Avarento, né? Isso tem a ver com a educação moral. Aprender a lidar com os nossos caracteres. Aprender a lidar com quem nós somos. Mas o que me assusta de verdade é porque Allan Kardec já trouxe percursos, já nos anunciou algumas propostas e nós continuamos a trabalhar a educação moral, desconsiderando o que ele falou e fazendo o que é pior, fazendo o que ele criticava. Allan Kardec tem um texto sobre a revisão do plano educacional de Paris. E ele fala de rever o método da educação. E quando você lê esse texto, é um opúsculo, um texto pequenininho. Quando você lê e organiza na cabeça o que ele estava criticando e o que ele estava propondo, você leva um susto, porque você vê que o que ele estava criticando é o que a gente faz no Centro Espírita. Então eu estou dizendo que nós hoje temos um modelo educacional nos centros espíritas para falar de Allan Kardec, que foi criticado por Allan Kardec há 180 anos atrás. Quer que eu repita a frase, para você não fingir que não entendeu? Hoje, nós temos um modelo educacional no Centro Espírita que foi criticado por Allan Kardec há 180 anos atrás. Só que tudo bem que as outras instituições tenham este modelo, porque elas não conheceram Allan Kardec, elas não sabem quem é Pestalozzi, elas não estudam educação moral. Tudo bem que essas instituições sejam assim, mas nós, que temos a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, repetirmos os métodos que ele criticou, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que este método de querer que as pessoas mudem pelo intelecto, de querer que as pessoas se transformem pelo conhecimento, ele já disse que é impotente. Ele já disse que não dá, que tem outro caminho, e a gente continua dando palestra, continua dando aula, continua socando conteúdo e trabalhando com a informação, quando ele diz: o progresso intelectual é impotente para regenerar a humanidade. Mas a gente continua com a pessoa chegando à casa espírita e achando que o melhor que nós temos a oferecer para ela é socar conteúdo. E terminam 3 anos
de conteúdos iniciais, tem casas que têm ampliado, é um do inicial, depois mais um do inicial médio, depois um do inicial não sei o que, fica 5 anos na casa espírita iniciando sabe-se lá o que, e as pessoas continuam iguais, ou piores, porque o que eu tenho visto é a gente usar do conhecimento doutrinário para avaliar os outros, para criticar as pessoas e para dizer o que elas deveriam ou não deveriam ser ou fazer. Vocês já viram isso acontecendo aí por aí fora? Não que vocês façam isso, eu também não faço isso, jamais. Mas vocês já viram isso acontecendo aí fora? Quando nós estudamos sobre expiações e as pessoas dizem, então, aquele pessoal que nasce aleijado não foi boa coisa no passado. Nós estamos então falando da necessidade de descobrir um outro método para nos trabalharmos interiormente, porque todo o conhecimento que a gente tenha, ou toda esta reflexão, se ela não tiver ou se ela não encontrar outros caminhos, ela não vai servir para a nossa regeneração e tem servido no máximo para avaliarmos os nossos coleguinhas e dizer como que eles deveriam ser ou não ser. E aí nós terminamos um casamento dizendo porque ele fez isso, aquilo, aquele outro. E aí o que a gente encontra quando vai conversar com o cônjuge? É verdade, eu sou isso, aquilo, aquele outro. É isso que o cônjuge fala? Eu? Porque ela é isso. E nós acusamos um do que devia fazer e como deveria ser, e o outro nos acusa de como deveria ou precisaria ser. Nós estávamos uma vez na nossa regional, lá em Curitiba, discutindo sobre gestão de conflitos. Chamamos uma especialista e ela foi nos ajudar a pensar sobre gestão de conflitos. E aí um fala um negócio, outro fala outro negócio, e fala, 500 mil conflitos. Aí teve uma hora que ela santa, porque essa mulher foi uma santa ter feito isso, inspiração direto de Jesus, ela disse, gente, vocês sabem que me ocorre uma questão aqui? Eu estou ouvindo vocês descreverem os conflitos, e todos os conflitos que vocês descrevem, vocês perceberam que é sempre o outro a causa do conflito? Ele falou, ué, mas não? Vocês já pararam para pensar se vocês são causa de conflito? Porque a única diferença é quem está com o poder. Então, se eu estou com o poder e o outro diverge, eu o transformo na causa de um conflito. Porque ele está conflitando, porque ele está atrapalhando, porque ele está questionando. Mas será que se eu não fosse rígido, será que se eu não fosse impositivo, será que se eu não fosse autoritário, teríamos esse conflito? E aí ficou todo mundo pensando, talvez a lista imensa de conflitos que nós fizemos dentro da casa espírita, grande parte dela, nós sejamos as causas desse conflito. E aí a gente não quis mais continuar conversando com essa mulher. Que aí a história não ficou legal, né? Nós queríamos que ela nos ensinasse a administrar os conflitos com os outros. E como que eu faço com o outro? Como que eu dou um cala-te-boca? Como que eu expulso ele do centro espírita sem parecer que eu expulsei? Como que eu faço com que ele saia da minha frente para eu continuar andando para onde eu queria? Mas não tínhamos pensado que nós poderíamos ser causa de conflitos. E não tínhamos pensado que nós podemos atrapalhar o casamento, que nós contribuímos para o filho desandar daquele jeito, que nós temos práticas que fazem com que as pessoas não estudem. Eu estava dando um curso sobre grupos de estudo em um outro país, e a mulher disse assim, Marlon, mas o nosso problema aqui é o mesmo do Brasil. As pessoas não querem estudar. Eu digo, você não tem vergonha nessa tua cara? Nós já tínhamos uma certa amizade. Eu digo, você não tem vergonha nessa tua cara? Porque nós estávamos falando de um país com um desenvolvimento acadêmico muito acima do Brasil. Então eu digo, se você tivesse esse discursinho sem vergonha lá no Brasil, de que as pessoas não querem estudar, até vai. Né? A gente tem muito pouco hábito de leitura, estudo mesmo, quase nada, até vai. Mas no país aonde você está, você dizer que as pessoas não querem estudar, você tinha que ter vergonha de falar uma besteira dessa. Elas não querem estudar do jeito que você faz. Elas não querem estudar essa coisa chata que você apresenta.
Elas não querem estudar se submetendo ao teu método. Mas você dizer que as pessoas não querem estudar é um horror você dizer isso. Você está querendo culpabilizar as pessoas por elas não ficarem no grupo de estudo. Mas é muito provável que o teu estudo seja chato. E aí eu fiz 3 perguntas para ela e ela disse: é verdade, Marla, é bem chato o meu estudo então. Porque eu perguntei: você pergunta o que eles querem estudar? Não. Você parte da realidade deles em qualquer tema que você começa? Não. Você constrói o desenvolvimento do conteúdo com eles? Não. Eu falei: então é muito chato. Você é aquela professora chata que quer dar aula e enfiar conteúdo goela abaixo. E o adulto não se submete a isso. E eu disse: é verdade, o meu estudo é muito chato, que eu fico estudando, decorando a aula, que eu tenho que dar aula. Eu digo: então, meu bem, o problema não é as pessoas não querem estudar. O problema é que você é muito chata para dar aula e você tem que rever a sua forma de trabalhar. As pessoas estão chegando na casa espírita, ela era presidente. Eu falei: as pessoas estão chegando na casa espírita cheia de perguntas, cheia de questões, e você diz: olha, não interessa as tuas questões, nós estamos estudando tal aula. É chato isso. Eles querem estudar, mas eles querem estudar o que lhes interessa. Põe alguém da área de humanas na área exata. Eu fui fazer matemática. Sou psicólogo hoje, né? Mas a minha primeira universidade eu comecei a fazer matemática. Eu era o pior aluno da turma. E de 4 matérias eu já estava reprovado em 2 no segundo semestre. No início do segundo semestre. Mas porque eu sou um retardado, porque eu sou uma pessoa burra, porque eu não queria estudar? Não, porque não era o meu lugar aquilo ali, não era aquilo que me interessava, aquilo não me realizava, nem colando eu conseguia acertar na prova, porque era muito difícil matemática. Então nós tentamos culpabilizar as pessoas, porque eu fui fazer matemática porque eu queria dar aula. Porque eu queria a relação, porque eu queria o contato. Aí o dia que o coordenador do curso disse: Marla, a gente não dá aula, a gente dá aula quando não tiver mais nada para fazer, mas a gente trabalha com pesquisa. Eu digo: como assim pesquisa? A gente pesquisa. Eu falei: meu Deus, então isso eu não quero para minha vida. E aí me encontrei na psicologia, que estudava de manhã, de tarde, de noite, e não parei de estudar nunca mais. Porque o problema era o curso de matemática? Não, o problema era o Marlon? Não, o problema é que as coisas não estavam encontradas. Então eu estou trazendo para vocês uma outra forma de pensar o ser humano. E o nosso caminho principal é esse que Allan Kardec estabeleceu: elevar os sentimentos. E aí eu pergunto a vocês: como que faz para elevar os sentimentos? Responde: como que faz para elevar os sentimentos? Vocês têm que saber, vocês estão trabalhando no centro espírita. Os grupos de estudos de vocês seriam essa resposta. As palestras seriam essa resposta. Como que eleva o sentimento? Mas daí não precisa do centro espírita para isso. Orar. Então você está com raiva, você começa a dizer: ai, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E a raiva vai embora e vem o amor, é isso? Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, que nós não entendemos a profundidade da pergunta, muito menos a resposta. Ele questiona: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Gente, eu queria que você conseguisse parar o teu pensamento e refletisse sobre essa questão. Porque no meu entendimento, esse é o aspecto central da doutrina espírita, por conta da transformação moral que nós falávamos até agora. Porque a pergunta que Allan Kardec está fazendo aos espíritos, veja se você concorda. Ele diz que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, que é chegado o tempo que nós precisamos trabalhar a transformação moral. E essa pergunta pode ser resumida como: como se faz a transformação moral? E a resposta que os espíritos dão é: conhece-te a ti mesmo.
Como se transforma moralmente? A resposta é se conhecendo. Mas por que eu quero que você preste tanta atenção? Porque eu tenho ouvido por aí falas das pessoas a respeito do autodescobrimento que não entenderam a pergunta nem a resposta. Os poucos que têm estudado sobre autodescobrimento, muito poucos prestaram atenção nessa pergunta e nessa resposta. Por quê? Quando eu me conheço, eu vou entrar em contato com alguns aspectos da minha vida. Dá um exemplo lá de coisas que a gente vai se conhecendo e vai descobrindo que é. Orgulhoso, vaidoso, egoísta, impaciente. Mais um para fechar 5. Legal. Não, para mudar, que precisa mudar. E a gente não é legal, a gente está no presídio, não vem com essa história de legal. Né? Quem está no presídio não é legal, é ilegal. Apegado. Ok. Aí, então olha só, eu me conheci um pouco mais e descobri que sou essas coisas. A pergunta é, como que eu vou mudar essas coisas? Não. Como que eu vou mudar essas coisas que eu conheci? Esforço da vontade, que mais? Desenvolver a virtude. Mas Allan Kardec já perguntou isso, gente. Olha como vocês se atrapalham. Eu então me percebi orgulhoso, egoísta, invejoso, vaidoso, apegado. Como que eu mudo? Qual é o meio de me melhorar e não ser arrastado? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela inveja ou pelo apego? E o que os espíritos nos responderiam de volta? Conhecendo a si mesmo. Esse discurso de conhecer para mudar é de quem não entendeu a proposta de autodescobrimento. Porque se eu me conheço e descubro que eu sou orgulhoso, e eu me esforçar para mudar o orgulho, eu não entendi Allan Kardec. Porque a pergunta que ele está fazendo é de volta: como muda o orgulho? Ele não diz aqui para fazer oração, ele não diz para se esforçar, ele não diz para se disciplinar, ele não diz para fazer caridade, ele não diz nada, ele diz conhecendo a si mesmo. Então, vê se você consegue acompanhar o raciocínio. O autodescobrimento é o instrumento da transformação moral. Não é um simples mapeamento. A gente tem falado de autodescobrimento como mapear o que tem de bom e o que tem de ruim. Então eu sei que aqui tem orgulho, eu sei que aqui tem egoísmo, eu sei que aqui tem a disponibilidade, eu sei que aqui tem a parte legal, eu sei que isso e aquilo. Ok? Olhando para os aspectos ruins ou para o predomínio do mal, como que muda? Com o autodescobrimento. O autodescobrimento é o método de transformação moral. Se você tiver que fazer esforço para mudar, olha o que eu vou falar para vocês, eu sei que vocês vão ficar impactados com isso. Se você tiver que fazer esforço para mudar, você está mascarando. Você entendeu o que eu disse? Se você tiver que fazer esforço, isso na psicologia se chama máscara. Porque o esforço vai ser produto do ego e essas mudanças egóicas no sentido do que ele quiser acontecer se chamam máscaras. Se você reconhece que é orgulhoso e então você não pode ser orgulhoso porque orgulho é coisa de espírito inferior e você se esforçar por ser humilde, o orgulho vai para o inconsciente. E você vai precisar do autodescobrimento para reconhecer este orgulho de volta que está no inconsciente.
Porque tudo aquilo que nós não temos o desejo de ser, se torna sombra, mas não deixa de existir. Todo o esforço de transformação moral que nós temos feito, ele mascara a nossa condição moral. Allan Kardec não diz esforço que faz em se transformar moralmente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as más tendências. Porque ele já sabia que era inútil um esforço de transformação moral, nesse sentido de querer mudar orgulho por humildade, querer mudar egoísmo por caridade, querer mudar vaidade por simplicidade. Então, por que eu digo para vocês que as nossas práticas no Centro Espírita são práticas intelectuais e não práticas morais? Porque nós temos trabalhado com conteúdo, mas muito pouco trabalhado com autodescobrimento. A prática, o método da educação moral se chama autodescobrimento. Conseguiu assimilar? O método da educação moral é o autodescobrimento. Então, quando alguém traz uma questão moral, se você não levá-la a se descobrir, você não está trabalhando com educação moral. Você está trabalhando com repressão. Você não pode agir assim. Quando o seu marido lhe disser isso, você tem que se acalmar. Você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele jeito. Na hora que você sentir essa vontade, isso se chama repressão. Porque é uma ordem de fora para dentro, querendo dizer como eu tenho que ser. Mas Sigmund Freud, em 1900, já nos disse que tudo aquilo que você se proíbe não deixa de existir. Vai para o inconsciente. E Carl Gustav Jung dá o nome desse conteúdo de sombra. E nos diz que toda a sombra, quanto mais for reprimida, mais densa se torna. Quanto mais nós nos obrigamos a ser de um jeito, mais denso fica o conteúdo sombrio. Querem um exemplo claro disso? O jovenzinho que não consegue aceitar a sua homossexualidade vai para o seminário e ele faz sexo com os padres. Então, assim, poderia fazer sexo em muitos lugares do mundo todo, mas não dentro da igreja. Você teria coragem de entrar com o seu marido, com a sua esposa, lá na sacristia e fazer sexo? Não. Mas porque o conteúdo está reprimido, aquele negócio vai se adensando, e parece que a gente se torna perverso. Não porque a gente é perverso, mas porque quanto mais a sombra foi rejeitada, mais densa ela se torna. E o sujeito é levado a fazer coisas que ele jamais faria se não tivesse rejeitado o seu próprio conteúdo. Mas ele termina por fazer sexo dentro da igreja, onde talvez fosse o único lugar, ou o último lugar que ele deveria fazer sexo. Todo conteúdo que nós nos obrigamos a não ser é lido em psicologia como sombra. Mas não deixamos de ser aquilo que somos por esta via. O único caminho, ou poderíamos dizer, o meio prático mais eficaz é o autodescobrimento. Se o caminho fosse fazer oração, se o caminho fosse caridade, se o caminho fosse leitura, se o caminho fosse prática mediúnica, se o caminho fosse qualquer outro, os espíritos não teriam dito para Kardec? Ele estava sendo supervisionado pelo espírito de verdade.
Marcos, por isso essa sensação, muitas vezes, da gente ficar num trabalho há 10 anos, 15 anos, não, eu faço verdade, vou lá e tal, e parece que eu sou a mesma pessoa. Porque a gente está trabalhando de fora para dentro e não de dentro para fora. Vocês poderiam guardar isso como lógica. A educação intelectual é de fora para dentro. E a educação moral se dá de dentro para fora. Você identificou o que é egoísta e quer trabalhar o egoísmo. O que é o seu trabalhar o egoísmo que você está falando? Tá, e o que é o vencer isso ou trabalhar isso? O meu entendimento Sim. é estar mais em mim, primeiro eu, depois o próximo. Então, eu estou vendo que eu sou egoísta. Aí eu vou trabalhar esse egoísmo. O que é o trabalhar o egoísmo? Ou inverter, ou... Inverter. Ok, então vamos pegar esse exemplo e usar aqui para Kardec. Vamos fingir que estamos no lugar de Kardec e que temos o Espírito de Verdade para poder perguntar. Espírito de Verdade, estou reconhecendo eu que sou egoísta. Qual é o meio prático mais eficaz que o Senhor me aconselha de eu melhorar o meu egoísmo e de eu não ser arrastado pelo meu egoísmo? Ele não disse inverter. Ele disse se conhecer. Inverter quer dizer reprimir. Então eu que sou egoísta, agora não posso ser egoísta. Carl Gustav Jung fala isso em 1925, 1930, que toda a imposição de comportamento dizendo não posso ser egoísta, eu preciso ser altruísta, eu preciso ser caridoso, resulta numa persona altruísta e numa sombra egoísta, mas continuou sendo egoísta, agora num nível inconsciente. O que quer dizer ser egoísta no nível inconsciente? Quer dizer ser sem saber que é. Perguntamos ao Espírito de Verdade. Espírito de Verdade, qual o meio prático mais eficaz que tenho eu de, sendo alcoolista, me melhorar nessa vida e de resistir ao álcool na minha vida? Qual é a resposta que ele deu? Conhece-te a ti mesmo. E por que você fica aconselhando o alcoolista? Enquanto ele não assumir que ele é alcoolista, não existe tratamento. Não é assim? Não, eu tenho domínio, eu bebo quando eu quero. De tempos em tempos o sujeito está recaindo. Porque o primeiro aspecto para o alcoólico, para os alcoólicos anônimos, é reconhecer que eu sou alcoolista. Ok. Só que dizer que eu sou alcoolista transforma o meu alcoolismo? Tem gente que, pelo simples fato de reconhecer-se alcoolista, mantém-se distante do álcool e consegue ficar bem. Isso é um nível de autodescobrimento. E que para alguns ele é transformador, sim. Mas para outros não. Se esse sujeito não conseguiu se transformar, o que precisa ele fazer? A gente já quer que ele dome. Ele vai conseguir domar? Não vai conseguir domar. Porque o método de transformação moral não é a doma. A doma é para a coisa não desandar. Mas o método de transformação moral é o autoconhecimento. Então eu já me assumi alcoolista. É um passo, mas não foi o suficiente para me transformar. Eu preciso dar um outro passo. E neste processo para dentro de mim mesmo, eu descubro que eu tenho vontade de beber quando eu me sinto diminuído, quando eu me sinto inferiorizado, quando eu tenho uma frustração, quando as pessoas me rejeitam, porque o álcool vem para tentar silenciar ou aliviar a dor da minha alma. Olha que coisa mais profunda, né? Calma aí, deixa eu terminar o exemplo. Então o álcool vem para silenciar as dores da minha alma.
Isso é um nível de autodescobrimento bem mais profundo do que simplesmente ser alcoólatra, não é? E isso pode ser suficiente para minha transformação moral, não pode? Pode. Mas pode ser que mesmo reconhecendo que o álcool venha para silenciar as minhas dores, que eu não as suporto por conta destes sentimentos, eu continue bebendo. E aí, o que eu preciso fazer se eu ainda estou sendo arrastado pelo mal? Conhecer-se. E eu vou dar mais um passo no sentido do autodescobrimento. E talvez eu descubra que este sentimento de rejeição, de inferioridade, ele decorre da criação que eu tive, porque meus pais sempre estimulavam a competição entre eu e o meu irmão. E a minha mãe sempre dizia, seja igual ao seu irmão. Olha o que ele está fazendo, olha como ele faz, olha como ele age. Se você não for assim, não vai ter jeito. E aí eu começo a entender o quanto o meu sentimento de inferioridade, ele tem a ver com uma postura competitiva que eu construí dentro de mim e que faz com que eu tenha sempre a sensação de que eu estou perdendo. Porque se eu estou competindo, eu corro riscos enormes de sempre, ou de tempos em tempos, me ver perdendo. E isso me leva ao alcoolismo. Fácil ou difícil chegar nessa reflexão? Não, deixa eu terminar o exemplo, só um pouco. Fácil ou difícil chegar nessa reflexão? Muito difícil. Mas pode ser que em chegando nesta reflexão, o sujeito consiga parar o alcoolismo. Se eu conseguir olhar para dentro de mim e perceber o quanto o álcool está ligado a este sentimento de competição, isso pode me transformar. Eu tomei consciência de tudo isso e não me transformei. E continuo dependente do álcool. O que eu preciso fazer então? Tem mais alguma coisa para ser conhecida. Vocês estão começando a entender que se não houve transformação, e se a transformação mais eficaz que existe é decorrente do autodescobrimento, se não houve transformação, é porque precisa de mais alguma coisa para ser conhecida. E aí, nós vamos dar mais um passo no sentido do autodescobrimento. Marlon do céu, mas o que mais tem para conhecer no meio de tudo isso? Talvez este sujeito consiga descobrir que a competição com o seu irmão, a cultura da sua família e aquele jeito de funcionar só lhe machucaram e geraram um complexo de inferioridade porque ele era um arrogante. E por ser arrogante, ele queria estar sempre no primeiro lugar. Porque se ele não fosse arrogante e a mãe dele dissesse, meu filho, olha teu irmão, ele poderia olhar e dizer, mãe, cada um é cada um. Eu não tenho como ser igual ao meu irmão gosta de estudo, eu odeio estudar. Eu não gosto disso. Mas como ele era um baita de um arrogante, e a mãe descrevia o comportamento do irmão, ele queria ser mais que o irmão. Porque a mãe não estava estimulando competição. A mãe só estava apenas tentando oferecer um padrão ou um referencial de comportamento para aquele homem. E quando ele descobre que ele é um arrogante, e que o arrogante vem para tentar suprimir este sentimento de inferioridade, mas que no fundo nós somos inferiores, e conseguir suportar esta sua condição, eu lhes dou certeza, esse homem não volta a beber. Mas se ele voltar a beber, é porque existe algo mais profundo que ele precisa conhecer. E em última instância,
o que existe de mais profundo para que a gente conheça, vocês sabem o que é? É o nosso aspecto divino, a nossa essência. Quando eu consigo me reconhecer como filho de Deus, conectado a todas as pessoas como parte de um universo, como parte viva deste universo, como uma grande orquestra regida por Deus, e tiver o conhecimento disso, ou seja, tiver a consciência disso, de que eu sou esta parte viva do universo, eu já virei espírito puro. Vocês conseguem perceber a diferença do caminho que nós fazemos para dentro e que o para dentro transforma, e de querer fazer um caminho de fora para dentro que não ecoa na nossa essência? A gente até fala que é centelha divina criada por Deus, espírito imortal. Quem é você? Aí sempre tem essas respostinhas bobas. Eu sou espírito imortal no processo de evolução. Mentira, que se fosse você acabava comendo como você come, se fosse cuidava mais do seu corpo para ele durar o tempo que precisa, você não alimentava esses vícios. Se você soubesse de verdade ser espírito imortal no processo de reencarnação, você não gastava tanto tempo com o trabalho, você não gastava tanto tempo cuidando da aparência, você teria uma vida mais simples. É mentira. Mentira que espírito imortal. A gente tem o discurso do espírito imortal enquanto intelecto, mas esse intelecto não nos transforma. O que transforma é o autodescobrimento. E existe uma diferença muito grande em eu dizer que sou um espírito imortal e eu sentir-me como espírito imortal. Mas a nossa principal questão é entender que este esforço que nós temos feito por transformação moral, em psicologia, redunda num esforço por construção de máscaras, da aparência, da exterioridade. Existe uma frase de Joana de Ângeles que é uma cacetada na nossa cabeça, eu vou trazer aqui para vocês. Olha só, em busca da verdade. Não são poucos, o que quer dizer não são poucos? Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. Durma com uma bomba dessa. Então, traduzindo, somos muitos aqueles que nos refugiamos em ideais religiosos como forma de fugir à nossa realidade, adotando comportamentos nobres, mas que no fundo mascaram os nossos conflitos. Então nós temos conflitos com a sexualidade, mas mascaramos num discurso de sublimação. Eu, graças a Deus, não preciso mais desse negócio. Ixi, as mulheres depois dos 40 têm um discursinho bem parecido com esse. Graças a Deus, eu já não preciso mais desse negócio. Deus que me livre, que já me livrei disso. Meu marido fica lá nas loucuras dele, mas eu, olha, já não preciso mais disso. Você está mascarando os seus conflitos, porque nós somos seres sexuais. E quando tem um velhinho de 80 anos que quer fazer sexo, a gente fala, meu Deus, mas até hoje ainda, o que é isso? Porque pra gente parece um horror um velhinho de 80 anos querer fazer sexo. E nós vamos mascarando os nossos conflitos. E a mulher que não permite viver a sua sexualidade, ela vai para o caminho do autoritarismo. E a figura mais exemplar é a freira, como que se chamava lá? A Madre Superiora. Porque o sexo que ela vive está na imposição
ou diríamos na posição sádica. Porque o sujeito que se satisfaz no poder e nas relações impositivas, na sua grande maioria tem conflitos na área da sexualidade, mas usa um discurso nobre de sublimação sexual para esconder a dificuldade que tem de viver sua humanidade. Porque o sexo é humano. E se ele não fosse humano e saudável, Deus seria um cretino de pôr a gente num corpo com zonas erógenas. Que mesmo que a gente não queira, se elas forem tocadas, elas respondem com prazer. Deus seria um cretino de fazer isso com a gente. Não seria? Porque não tem escolha de ter prazer. E como que ele faz essa palhaçada? Então, a gente busca as relações de poder, a gente camufla o nosso desejo de exibicionismo fazendo palestra. Mas daí parece nobre. O Marlon está vindo fazer palestra. Olha que alma nobre. Largou a sua família. Ontem trabalhou, né? Você falou hoje de manhã, hoje aqui, não sei em que hora que falou. Trabalhou ontem e veio, chegou à noite, de madrugada. Meu Deus, isso é um missionário, né? Não ganha nada, podia estar lá, ó, 4 pacientes que eu atendo mais, já ganhava muito mais, pagava todas as minhas contas, que está atrasada, tinha uma vida maravilhosa, mas é uma alma nobre, porque ele vem para trazer a doutrina, mas dá uma chafurdada um pouquinho mais lá para dentro, né? O que vale mais do que o microfone para o Marlon? Não tem nada, nenhum paciente no mundo que vale mais do que o microfone. Me dá 5 mil reais ou um microfone, eu pego o microfone. O problema não é deixar a família, que também já cansou um pouquinho a família, vamos dar uma refrescada na cabeça, né? Encontrar outra gente que trata a gente melhor. Eu chego aqui, tinha um quarto reservado para mim, um quiche de queijo à meia-noite, agora chega em casa à meia-noite para ver o que acontece, né? E aí a gente mascara o exibicionismo, mascara a arrogância, mascara o orgulho por trás de um trabalhador nobre. E se vocês vierem aqui me elogiar depois que terminar, eu não posso dizer muito obrigado, me ferrei um monte para preparar essa apresentação, estudei igual um desgraçado para vir falar para vocês, a terapia saiu caríssima, muito obrigado porque é resultado do meu esforço. Não, a gente fala, imagina, meu irmão. Então a gente cria um discurso de nobreza, o desejo de servir ao Cristo. Eu sou muito sincero em falar para vocês e não tenho vergonha de falar isso. A gente tem o discurso de nobreza, mas eu vejo que não tem nada de nobre em sair viajando e fazer palestra. É muito fácil. A gente é recebido por pessoas queridas, é tratado como uma referência, tem as melhores comidas, tudo esperando. Que nobreza que tem aí? Nobreza tinha em Paulo de Tarso, sendo apedrejado, correndo risco de vida, e não descansava nem em determinadas noites, porque passava uma noite inteira viajando. Me disse se eu tivesse que pagar da minha conta, hotel, passagem, chegasse aqui e vocês me tratassem mal, se eu voltava no próximo mês. E ainda ia sair daqui acabando com você. O pessoal lá de Campo Grande já mandava mensagem pro Rossano, pro Andrei, pro Edivaldo, todo mundo. Aquele pessoal lá, um bando de ignorante, tratando a gente mal, grosseria, absurdo, não vão mais lá. Nobre era Paulo de Tarso. Ele era um divulgador da doutrina do Cristo. Vocês entendem a diferença? Mas daí, se eu me comparar com Paulo de Tarso, fazendo as coisas que ele fazia, porque ele viajou um monte, né? Falando do Evangelho. Então, eu viajo um monte falando do Evangelho e dá a sensação que eu e Paulo de Tarso, ó. Isso é o sujeito que usa ou que se refugia dos ideais nobres, mas no fim está mascarando o conflito. Porque eu não sei se eu não tivesse um sentimento de inferioridade para compensar, se eu estava aqui fazendo palestra para vocês. Eu não sei se a minha autoestima fosse bem organizadinha e eu me sentisse uma pessoa muito bem na minha casa, passando um final de semana como todo mundo faz, eu estaria aqui. Mas eu me sinto inferior, aí eu preciso vir fazer palestra. E tudo bem que seja assim. Não há problema de ser assim. Só não vamos fazer isso e achar que daí a gente vai ter algum reconhecimento
ou que a gente vai desencarnar e vai ter algum mérito por ter alimentado ideais nobres que estavam só camuflando os nossos conflitos. Então entende que é por conta disso e não espera muita coisa além disso. Agora, o nosso grande drama é porque nós temos um discurso nobre, mas que não condiz com a nossa prática, que não condiz com a nossa essência. E o pior de tudo isso é que estas coisas que são contrárias ao nosso discurso, nós reprimimos de forma tão significativa que elas foram para o inconsciente e nós não as enxergamos mais. E isso é o processo do autodescobrimento. Porque se há algum tempo atrás vocês perguntassem, Marlon, por que você faz palestra? Eu ia dizer que é porque eu sinto uma coisa linda dentro de mim, um negócio maravilhoso de servir ao Cristo, ia me achar um missionário, ia dizer que era por isso que eu faço palestra. Porque a arrogância ou o exibicionismo fica lá no inconsciente. E se alguém me dissesse, você é arrogante, exibido, eu mato a pessoa, mas não assumo que eu sou arrogante, exibido. E mato em nome do Cristo, né? Como nós fizemos nas cruzadas, como nós fizemos em inúmeros outros momentos, matando as pessoas física ou moralmente, para não precisar assumir quem nós somos. Então, a grande questão que está por trás do autodescobrimento tem a ver com enxergar as coisas que eu escondo de mim mesmo. Por que nós temos grande problema em mudar as práticas do centro espírita? Uma das minhas hipóteses é porque as pessoas não estão ali trabalhando por Cristo. Elas estão ali camuflando os seus conflitos. E se elas mudarem as suas práticas, os seus conflitos vão aparecer. Se elas largarem mão do poder, se elas largarem um lugar de destaque, se elas descerem do púlpito, elas vão ter que entrar em contato com os seus conflitos. Então eu acabo com a Darlene, mas não largo o púlpito. Faz sentido isso para vocês? A dificuldade não é de mudar, no sentido de compreender novas práticas ou de construir novas práticas no centro espírita. É porque nós assimilamos aquelas práticas para mascarar os nossos conflitos. E então, se a gente mudar, eles vão aparecer. E a gente não vai dar conta. Então a gente continua há 50 anos dando palestra. Mas Allan Kardec falava que era preferível uma assembleia, era preferível 20 grupos de 10 pessoas a uma assembleia de 200. Qual é a diferença de 20 grupos de 10 pessoas a uma assembleia de 200? Só tem uma diferença: um púlpito. Porque para 20 pessoas precisa ter um púlpito, precisa ter um palco elevado e precisa ter um microfone. E eu não quero abrir mão do microfone, do púlpito e do palco elevado. E aí nós contrariamos Kardec para alimentar nossos ideais nobres, mascarando os nossos conflitos, porque o dia que eu largar o microfone, que eu descer do púlpito, eu vou ter que entrar em contato com quem eu sou. Eu vou ter que entrar em contato com a minha insignificância. Eu vou ter que entrar em contato com os meus complexos. E então eu mato qualquer um que disser que tem que largar o púlpito. E tem um discurso nobre da importância de estar no púlpito, mascarando o meu conflito, porque eu não quero ter que enxergar para o meu sentimento de inferioridade. Mas se alguém disser, Marlon, você traz aí um sentimento de inferioridade que é camuflado pelo púlpito, você acha que eu consigo olhar e aceitar? Não, porque está inconsciente. Se eu fizer esforço para não ser orgulhoso, para não ser vaidoso, para não ser egoísta, para não ser exibido, para não ser avarento, para não ser qualquer uma dessas coisas, o meu esforço vai resultar nisso. Um esforço com um discurso nobre, camuflando o meu conflito. Então falei e reforço para vocês. A intenção de mudança
ela revela uma ação egóica para ser melhor do que eu queria ser. Mas no fundo, o discurso de evolução que nós carregamos é um discurso falso. Olha como eu estou sendo grosseiro, mas eu tenho que falar. Muito do nosso discurso de evolução é um discurso falso para não termos defeitos, não sermos apontados e ninguém poder nos criticar. A gente quer evoluir para ir para nosso lar, a gente quer evoluir para estar do lado de Joana de Ângeles, a gente quer evoluir para poder dar na cara de toda essa gente que nos criticou e quando desencarnar mostrar que a gente tem uma luz imensa e que eles não eram nada perto da gente, que é maravilhoso. A gente quer evoluir para não ter obsessor, a gente quer evoluir para não ter sofrimento, a gente quer evoluir para se sentir melhor do que os outros. Mas eu nunca ouvi de uma pessoa o evoluir por discursos diferentes do que os discursos egóicos. Eu pergunto para as pessoas, por que você quer evoluir? Não, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Mas por que você quer ser uma pessoa melhor? Ah, porque olha o mundo que a gente vive. Ah, interesseiro. Então você quer se livrar desse mundo, por isso quer evoluir. E todo discurso de evolução, você vai ver que no fim, por trás de todo o nosso discurso de evolução tem um sujeito egocêntrico, que não quer sofrer, que quer se livrar, que quer ficar melhor, que quer mostrar mais. No fim, por trás do nosso discurso de evolução está o egoísmo. Então isso não é evolução. Isso é um meio de satisfazer o meu egoísmo por trás de um discurso nobre de evolução. Mas se existe egoísmo por trás desse discurso, não é evolução. O que caracteriza a virtude justamente é o oposto desse egoísmo, que é o olhar em relação ao outro. Então a gente acaba reformulando quase tudo.